Olá, meus amores, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, ao capítulo 2 e hoje nós vamos trabalhar o realismo, que na primeira metade do século XIX, um grupo de jovens pintores franceses, entre eles os artistas Gustave Courbet e Jean-François Millet, tinham por objetivo contemplar a natureza de maneira realista, ou seja, o mais próximo da realidade possível. Com isso, eles queriam retirar da arte o exagero emocional e dramático que o romantismo trouxera, passando também a destacar como temática o mundo em que viviam. E qual era o mundo no qual os franceses viviam durante esse período? A França estava imersa em um período de grande turbulência política. A crise econômica, o desemprego, a falta de alimentos e a não representatividade política por parte da classe média culminaram com a Revolução de 1948, que também conhecida como Primavera dos Povos. Ela foi protagonizada inicialmente pelas camadas sociais sem posses, trabalhadores integrantes da classe média, republicanos e socialistas. Embora muitas das rebeliões tenham sido duramente reprimidas, foram ponto de partida para outros movimentos ao redor da Europa, responsáveis por algumas mudanças políticas e sociais importantes. Por essa razão, na arte desse período, o mundo passou a ser observado como ele é de fato, sem pretensão de representar o heroísmo ou mascaramento da realidade e do que poderia ser considerado feio ou inadequado, mas, ao contrário, em tom engajado de crítica social. Atente-se à grande precisão realista com o pintor Ernest Messinori. Representou os detalhes da violência ocorrida durante as revoltas de 1848 na obra que vocês estão vendo aí, a barricada Rua do Necrotério. Observando-a, podemos perceber a diferença no estilo de representação de uma cena histórica realista em relação ao estilo romântico. Em relação às obras estudadas na unidade 1, vocês já conseguem apontar as diferenças entre o estilo realista e o estilo romântico, pessoal? Na literatura, Émile Zola foi adepto ao naturalismo, estilo literário caracterizado pela observação e descrição fiel da realidade e que se aproximava muito da ciência. O escritor francês não só descreveu com objetividade o comportamento humano, como também trouxe à literatura um tom de denúncia das péssimas condições de trabalho da classe operária, como já observamos nas obras dos pintores franceses desse período. Para escrever o romance Germinal, Zola atuou por alguns meses como mineiro em uma mina de carvão com o objetivo de mostrar como um ambiente social influencia diretamente a vida pessoal e familiar do ser humano. Aí o livro traz um trecho, do romance, que diz assim: diante da pachorra dos mineiros que discutiam dizendo que ninguém era melhor juiz de sua segurança do que eles, o engenheiro encolerou-se. Como é? Vamos de uma vez. Quando estiverem com a cabeça esmagada, quem é que vai sofrer as consequências? Vocês. Claro que não. É a companhia. Ela terá de pagar as suas pensões ou das suas mulheres. Já sabemos muito bem como são. Para terem no fim do dia 2 vagonetes a mais na conta, são capazes de largar a pele. Marreu, apesar da cólera, que pouco a pouco se apossava dele, conseguiu falar com calma. Se não os pagassem melhor, poderíamos pensar nessas coisas. O engenheiro deu de ombros sem responder. Tendo acabado de descer até o fundo, falou lá de baixo. Tem 1 hora para fazer esse trabalho e estão avisados de que a empreitada vai ser mudada em 3 francos. Os britadores receberam essas palavras com um surdo murmúrio de descontentamento. Só a força da hierarquia, essa hierarquia militar, que do trabalhador menor ao capataz da mina, curvava a todos, uns por baixo dos outros, reutíneo-os. Então era possível que uma pessoa se matasse num trabalho de escravo, no fundo dessas trevas horrendas, e nem sequer conseguisse ganhar os parcos tostões para o pão de cada dia? Émile Zola, no livro Germinal. Na obra O Femo, de Jules Baptiste Lepage, pintor muito admirado por Zola, o que seguia os estilos de pintura realista e naturalista. Apesar de serem bem próximos, os estilos realista e naturalista são diferentes em alguns pontos.
O primeiro deles é que o naturalismo é um estilo derivado do realismo. Mas enquanto no realismo o ser humano interage com a sociedade, no naturalismo ele é representado como um produto social, ou seja, o ser humano é o resultado da sociedade, de seus vícios e de suas virtudes. Na literatura brasileira, um exemplo clássico de uma literatura naturalista é o romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que foi o tema do meu TCC. Apesar dos trabalhadores rurais já terem sido retratados em outros movimentos artísticos anteriores ao realismo, é somente nesse estilo que o trabalho passa a ser verdadeiramente o tema da pintura. Além disso, o realismo inovou a maneira como os trabalhadores passaram a ser retratados, sem ironia, deboche ou desvalorização. Observe que nessa obra de Jean Francis Millet, as trabalhadoras do campo são pintadas com honestidade. E embora sem o heroísmo das personagens históricas das pinturas clássicas são o destaque da tela, mesmo sem a carga emocional como era de costume no romantismo, há nessa obra um olhar atento aos trabalhadores, o que classifica as obras realistas como pinturas sociais. A presença de trabalhadores nas obras realistas era considerada por parte da crítica da época como uma forma democrática de arte. As questões sociais eram assuntos de interesse de grande parte dos pintores desse movimento, e Gustave Courbet e Jean Francis Millet estiveram profundamente conectados com os estudos e debates acerca da vida das classes sociais não favorecidas. Em Os Quebradores de Pedra, Courbet vai além da retratação de duas pessoas trabalhando, pois traz para a tela um olhar crítico que revela uma ocupação profissional, sendo exercida com alto grau de exploração. Nela, dois homens executam o mesmo trabalho árduo, removendo e quebrando pedras para a construção de uma rodovia-função, que muitas vezes era atribuída como punição. Courbet acreditava que a arte deveria mostrar o mundo como ele é, ainda que isso significasse retratar os problemas e as injustiças sociais. Dessa maneira, já não importava para os pintores realistas se o resultado da obra traria ou não o conceito de belo, aceito pela sociedade ou apreciado pela academia. Essa rejeição à idealização artística e o enfoque na realidade proposto pelo realismo causaram um grande efeito na arte no século XIX. Mesmo sem a densidade das questões sociais expostas por Courbet ou Millet, Jules Breton trazia em suas obras a realidade das pessoas do campo, ignorando o ideal de beleza clássico. Em suas telas, Breton mostrava o trabalho rotineiro destas pessoas. Como vamos ver em Retornando dos Campos, o pintor retratou as formas, as vestimentas, a postura corporal e as expressões faciais das trabalhadoras rurais de forma fidedigna, ou seja, bem próxima à realidade. Nesta mesma obra, podemos perceber que os pés femininos descalços, sem a delicadeza imposta pelos moldes clássicos, como acontece na obra de Breton, seria algo impensável até esse período, tá, meus amores? Então, com isso, concluímos o capítulo 2. Vou deixar no plural as páginas das atividades que vocês devem realizar, bem como não esqueçam de tirar foto e me mandar. Beijos!